porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao assunto. Aprendendo no livro de Atos sobre o zelo apostólico. Nós que já aprendemos inúmeras lições com o apóstolo Pedro, hoje, ou a partir de hoje, a gente começa a aprender com o apóstolo Paulo. E a gente vai ter como ponto central neste zelo apostólico em relação ao apóstolo Paulo, a gente vai analisar Atos 19, este fato. Aliás, este texto que muitos fogem dele, pois é o único lugar, o único texto que fala na Bíblia, mais propriamente no Novo Testamento, de um grupo de discípulos sendo rebatizados, isto é, já eram discípulos, foram discípulos de João Batista, foram batizados por João Batista e Paulo os rebatizou. E a gente vai aprender por quê. Mas a gente usa como introdução a estes versos do capítulo 19, a gente usa os últimos acontecimentos do capítulo 18 e a gente vai falar sobre um personagem distinto. Aliás, falando sobre ele, Apolo, teremos que falar também sobre aquele casal magnífico, Áquila e Priscila, ou Aquila e Priscila, conforme a tradução que você estiver usando. O relato de Lucas em relação a Apolo é um relato minucioso. Ele era um judeu nascido em Alexandria. Alexandria é no Egito. Os seus qualificativos: ele era um homem eloquente. Vamos ver aqui cada qualificativo. Vamos ver em detalhe as credenciais deste homem chamado Apolo. Ele era eloquente. O que quer dizer isto? Aquele homem que pregava, ensinava de modo que atraía as pessoas. Nós veremos nos demais qualificativos que um vai explicar o outro. Ele era poderoso nas Escrituras. Eu sei que quando alguém lê aqui, poderoso nas Escrituras,
vem aquela pergunta: mas como? Naquele tempo, ainda o Novo Testamento não estava escrito. Quando fala assim, poderoso nas Escrituras, isto quer dizer as Escrituras do Velho Testamento, pois o Velho Testamento já existia. E poderoso nas Escrituras quer dizer que ele conhecia a fundo as Escrituras. Isto é uma virtude em um pregador. Um pregador não pode se expor ao ridículo. Isto é, estar à frente de um povo, querer ensinar um povo, ou seja, o povo de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Este aqui, Apolo, ele tinha, em relação a isto, ele tinha conhecimento de sobra. A gente vai ver, à medida que a gente for expondo a vida dele, iremos descobrir uma pequena fraqueza, mas isto a gente fala depois. Ele era instruído no caminho do Senhor. Olha, descrever isto de um judeu é algo admirável, pois o judeu não admitia Jesus, não aceitava que Jesus era o Messias. Mas não se esqueça, estamos falando de um judeu salvo, de um judeu convertido. Que lindo! Instruído no caminho do Senhor. Isto é, ele tinha sido alvo ou resultado de um bom líder ou de bons líderes que o ensinou profundamente sobre Jesus. O que a gente vai ver em outros vídeos. Ele era fervoroso de espírito. Aqui é o seu lado interior. Não é o Espírito de Deus aqui. É o seu espírito. O que quer dizer fervoroso de espírito? Você sabe que existem aqueles pregadores que a gente percebe que eles apenas têm um emprego como pregador, apenas usa aquela função para sobreviver. É aquela pessoa que não tem fervor, aquela pessoa de um discurso passivo, de um discurso xoxo, que mais provoca sono nos ouvintes de que fervor espiritual. Mas o Apolo era aquele homem fervoroso de espírito, isto é, quando ele pregava, quando ele ensinava, mexia com as pessoas começavam a adorar a Deus, a louvar ao Senhor, não a cochilar. Ele falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Olha que lindo, né? Até aqui, tudo positivo. Mas agora vem a fraqueza dele. Ele conhecia somente o batismo de João. Olha, o principal faltava para eles.
Um pregador, um líder, ele pode ser culto, ele pode ter muita fama, ele pode ser eloquente, falar bonito, ter conhecimentos intelectuais, mas se ele não for cheio do Espírito Santo, nada feito. A gente vai ver que Apolo, apesar de tantos pontos positivos, tinha esse ponto negativo. E a gente vai aprender o que quer dizer isto. Conhecendo ou conhecia só o batismo de João. Olha, existem hoje muitos Apolos pelo mundo afora. Existem muitos que são eloquentes, que deixam as multidões cheias de alegria, cheias de emoção, mas no fundo, é apenas o intelecto que fala, é apenas formalidades e nada do Espírito. Nos próximos vídeos a gente vai ver, vai falar mais sobre esta fraqueza de Apolo e ver quem que surgiu no caminho dele e o levou a um conhecimento mais profundo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.